Atacante na mira do tricolor de aço, Fortaleza e Ceará já se enfrentam na Arena Castelão. Essa e muitas outras notícias você vai acompanhar aqui no Expresso Tricolor. Eu me chamo Mourão, cheguei meio sem nem me apresentar para quem não me conhece, né? Enfim, vamos conversar sobre vários assuntos que estão disponíveis nesse pré-clássico rei para a gente entender todas as notícias que cercam o Fortaleza. Então, para ficar por dentro dessas e de outras notícias do Tricolor de Aço, não preciso te pedir para você seguir o Expresso Tricolor, compartilhar esse vídeo, deixar teu like, deixar o hype para entender, para a plataforma entender que esse vídeo é relevante, e espalha esse conteúdo para todo mundo, compartilha para que todo mundo venha bater aquele papo legal com a gente, tá bom? Sem muita enrolação, porque tem muito assunto. Vamos pro vídeo. Muita gente me pergunta sobre a minha calvície e a verdade é uma só. A maioria dos homens vai enfrentar algum grau de calvície e o erro é achar que não tem solução, que não tem o que fazer, que é perda de tempo ou pior, procura alguma solução caseira. Se você notou que seu cabelo está raleando e as entradas aumentaram, você precisa de ciência e é aqui que entra a Manual. A Manual é uma plataforma de saúde masculina que oferece um tratamento completo contra a calvície, com acompanhamento médico, tudo de forma online, prática e discreta. Você responde a um questionário clinicamente estruturado, um médico credenciado vai avaliar o seu caso e, se for recomendado, você recebe uma prescrição personalizada. O melhor de tudo é a praticidade. O tratamento chega na sua porta, com frete grátis, em uma embalagem discreta, com tudo que você precisa. E não pense que você ficará desassistido. Durante todo o tratamento, você conta com a orientação profissional feita por WhatsApp. E para quem acompanha o Expresso Tricolor, nós conseguimos uma condição exclusiva. Usando o cupom Expresso Tricolor lá no site da Manual ou apontando sua câmera para o QR Code que fica no topo dessa tela, você garante um desconto especial de 40% e frete grátis no primeiro pedido. O link também está aqui na descrição e no comentário fixado. E você sabe, se precisar de qualquer coisa, pode procurar a gente também nas redes sociais do Expresso Tricolor. Cuidar da aparência é autocuidado e estratégia. Então, acesse a Manual, faça a sua avaliação e recupere sua confiança. Pois bem, depois desse recadinho, né? A gente tem algumas coisas para conversar, tá, pessoal? E primeiro de tudo, que a gente tem que conversar, o primeiro detalhe é sobre a venda de Moisés. Não era muito bem dentro daqueles números que estavam circulando, dos 18 milhões de reais. Na verdade, a venda do Moisés para o Santos é no valor de 12 milhões de reais, não que seja ruim, ainda assim é um bom valor, por 80% do atleta. Fortaleza ainda vai ficar com 20% do passe do jogador aí nos seus ativos, né? Como a gente pode falar. E a ausência do Moisés no treino aberto confirma, né, a ausência do jogador, que já viajou ontem para São Paulo e está fora do confronto de logo mais contra o Ceará. Fortaleza deve ir a campo bem já definido, né? Com o Breno no gol, o Luan Freitas, Lucas Gasal e Tomás Cardona. Mailton deve encontrar o retorno de Pierre, Tomás Pochettino e Lucas Sacha, com Lucas Crispim de ponta esquerda, e deve ter a estreia, né, de Vitinho ao lado do paraguaio Adam Barreiro no comando do ataque. Brito está de volta, participou do treino, mas ainda não deve estar disponível totalmente para o jogo de logo mais. Pode ser que vá no banco. Enfim, a gente vai ter que esperar aí uma hora antes da partida para saber todas as informações relevantes sobre o confronto. Sobre a questão ainda do Moisés, tá? O passe ficou fixado em 2 milhões de euros e 1 milhão de extra, de bônus, caso ele cumpra algumas metas. E essas metas, de acordo com o Vene Casagrande, atingir uma quantidade de jogos que o Vene Casagrande entende como baixa. Então, o Fortaleza só deve receber esse 1 milhão de euro extra só após a final do jogador já ser jogador do Santos. Enfim, não deve ser agora o recebimento. Lembrando que o Fortaleza ainda mantém 20% do atleta para negociações futuras. O atleta de 29 anos estava fazendo sua segunda passagem pelo Fortaleza. Essa segunda passagem um pouco mais conturbada, né, com lesão e, enfim, não conseguiu se firmar totalmente no elenco do Tricolor de Aço e aí está indo rumo ao Santos jogar a Série A. A gente vai conversar também sobre algumas outras notícias que cercaram o Fortaleza neste finalzão de semana, tá?
Um ponto bem interessante para a gente conversar sobre, primeiramente, é sobre o auxílio que a CBF dará para os clubes. A CBF emprestará aí 3 milhões de reais para as despesas, né? Como viagem, a hospedagem das delegações que forem jogar fora de casa. Porém, o empréstimo não deve ser devolvido, né? Caso os clubes cumpram as obrigações de pagamento, como manter contas em dias, enfim, manter as regras do novo fair play financeiro da CBF. Além das obrigações financeiras, a entidade ainda vai traçar regras mais detalhadas e rígidas para os clubes da Série B, para ter um controle maior das finanças da segunda divisão. Caso os clubes da segunda divisão não cumpram os requisitos, eles terão que devolver o dinheiro, tá? A CBF descontaria em valor em futuras cotas dos clubes na Copa do Brasil. Ou seja, tem que ter bastante organização para que não venha a gerar um custo financeiro para o tricolor mais para frente. Então, tem que fazer o básico, né, Fortaleza? Manter os salários em dias e tudo mais, tá? 2 dias atrás, tá, pessoal? Noticiazinha para a gente conversar que os clubes da Série B manifestaram insatisfação com a gestão da LFU, que também se defendeu. Vamos ver um pouquinho da nota, né? Entre críticas dos dirigentes da FFU, eles consideram a desvalorização institucional da Série B, com a quebra de compromissos e depreciação no valor das cotas. O produto que oferecemos no mercado é robusto, possui torcidas nacionais e alta competitividade, mas a atual postura da liderança trata a segunda divisão como um subproduto acessório, falhando em vender a relevância real da competição para o mercado publicitário e de mídia. A LFU respondeu que é incorreto afirmar que houve estagnação e queda de receitas, falando que em 2025 o valor devido a cada clube da Série B, conforme regras aprovadas por aclamação em Assembleia Geral, foi de 14,3 milhões, representando um crescimento de 50% em comparação aos valores praticados em 2024. A nota é bem extensa, quem quiser ver a matéria depois tem todos os detalhes, assinados por 18 clubes da Série B, ficaram fora só o Náutico e o São Bernardo que não tem liga, o Náutico que é da FFU, porém conseguiu ainda entrar na FFU após a negociação das cotas e tem condições especiais com o grupo, né? Interessante essa notícia também. Outra notícia aí, outro bafafá que anda rolando é sobre o Castelão, né? Há uma certa expectativa do Castelão não ter, do Castelão ser fechado para algumas obras, alguns ajustes para a Copa do Mundo feminino que vai acontecer no Brasil. E aqui em Fortaleza nós teremos 6 datas de jogos, né? Então, houve aí uma polêmica dizendo que o Castelão ia ser fechado no meio do ano. No caso, a Sesport informou que não terá, ainda não se sabe, né? Se realmente serão necessários o fechamento da Arena Castelão. Não há uma previsão de uma grande reforma e o que deverá ocorrer são obras pontuais, mas sem data prevista, pois ainda estão sendo avaliadas pelos diretores responsáveis da Arena Castelão, então não devemos ainda ter datas definidas dessa paralisação. Tá? O vídeo de hoje vai ser bem rápido, viu, galera? Aqui é VaptVupt, tá? Houve aí uma questão, na verdade, que o Fortaleza teria interesse ao jogador lateral esquerdo Paulinho do América Mineiro, tá? Essa informação, ela não é verídica, tá bom? O Fortaleza não terá interesse porque o jogador já assinou com o Vasco um contrato aí de 4 anos, o jovem jogador do América Mineiro, jogou a Série B do ano passado pela equipe de Minas, não virá o Fortaleza, tá? Essa informação aí, ela não é correta, não é verdadeira. O Fortaleza já está procurando outros nomes no mercado. Fortaleza que já teve alvos, o cara lá do Criciúma, até esqueci, o Marcelo Hermes, perfeitamente. E também o Vitor Luiz. Esses 2 nomes supostamente estiveram atrelados ao Fortaleza, mas não avançaram em negociação com o tricolor de aço, tá? Outro jogador, esse do Primavera, time que é sensação no Campeonato Paulista, de Poveda, Paulinho Boia, mas nenhum desses que eu citei devem estar chegando no Fortaleza, e sim o Wellington, que é destaque do Paulistão. Fortaleza está de olho no atacante Wellington Matheus, nome de craque, tá? Do Primavera, que vem chamando a atenção no Campeonato Paulista. O jogador tem destacado pelas boas atuações e entrou no radar do Fortaleza para a sequência
da temporada. A diretoria acompanha de perto o desempenho do atleta, que pode reforçar a equipe após o término do estadual. O Wellington Matheus atua pelas pontas, com preferência pelo lado direito. Vinha para compor o elenco ali, dividir posição com o Vitinho, que deve ser o titular do Fortaleza na temporada. Possível chegada do atacante pode trazer ainda mais profundidade e competitividade ao setor direito. Quem trouxe a notícia aí foi o Na Raça Leonina. Vamos prestar atenção nos próximos dias se o Wellington realmente está vindo para o Fortaleza. Faz um bom Campeonato Paulista aí, o Wellington. Então vamos lá, logo mais, Clássico Rei, orientações, tá, pessoal? Se você vai ao estádio, chegue cedo. Fortaleza está com fortes chuvas no dia de hoje. Chegue cedo, compre sua água, compre sua bebida, fique bem alocado no setor onde você comprou o ingresso. Lembrando que o Fortaleza vai ter à disposição o setor sul, né? Então, as inferiores e arquibancadas superiores. Vai ter também ali uma parte do setor central e uma parte da Bossa Nova, tá? Então, tome cuidado, chegue cedo, evite confusão, porque você sabe, Clássico Rei, a galera gosta de umas troquinhas de ofensa, mão que vai para cá e mão que vai para lá, ainda mais com chuva. A gente sabe que a esplanada ali do Castelão, ela fica mais escorregadia. Evite problemas, tá? Chegue cedo, se organize e quem sabe, né, o Fortaleza dá fim a esse jejum. A última vitória do Fortaleza contra o Ceará foi no primeiro jogo da final do Cearense de 2023. Gols ali de Lucas Sacha, fez o primeiro gol, né? E o segundo gol foi do Caio Alexandre. Valha-me Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E o gol do Ceará foi no final de pênalti do William Barcelos, naquela época, 2-1 para o Fortaleza. Então o Fortaleza joga por uma quebra de jejum hoje, um jejum que incomoda, um jejum que é bastante grande, e tem que vencer a equipe do Ceará para garantir a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Cearense, tá? Conto aqui com o teu comentário, quero saber o que é que você acha, quanto vai ser esse Fortaleza e Ceará. Deixa a tua mensagem aqui nos comentários, tá bom? Quero ver a participação de vocês.